Bem, pessoal, beleza? Dessa vez nós vamos falar sobre a infração penal, bem rapidinho aqui. É um tema muito importante para você iniciar ali a teoria do crime, os seus elementos, entender muito bem as diferenças ali de crime, delito, contravenção penal, porque é algo aí que merece atenção, mas no sentido não de pegadinha na sua prova, mas até mesmo para você compreender melhor, né, a matéria aí de direito penal, beleza? Então vamos lá, olha só comigo aqui, nós temos a infração penal bem básico aí no seu material, é uma página apenas, onde nós vamos trabalhar as diferenças, tá? Então presta atenção, quando nós falamos aqui da infração penal, você tem que levar em consideração que a infração penal, ela tem um conceito que é aquela conduta aonde uma pessoa vai praticar e essa conduta que causou um resultado, ela fere um bem jurídico tutelado e isso é previsto em lei. Ou seja, se eu pegar uma arma e atirar contra você, você sabe que isso é o que? Uma tentativa de homicídio, ou se você morrer, um homicídio consumado. Então, isso está na lei, tá? Agora, quando eu tenho certas condutas que não estão previstas na lei, por mais que parecem ser imorais, né? Elas possam ser imorais, eu tenho que lembrar do princípio da legalidade, tá? Então, em resumo, quando você vai estudar depois crime, delito, contravenção penal, o conceito, gente, o conceito não muda. O conceito ele não vai mudar, porque o conceito ele é o mesmo aqui. A diferença estará dentro o que a gente chama de axiológico, né, no valor, ou seja, no peso. Então, no Brasil, no direito penal brasileiro, a infração penal ela veio como um gênero e aí, dela, você tem as espécies de infração penal, as espécies que é o crime e a contravenção penal, beleza? Essa aí é a diferença. Então, nós adotamos aqui o princípio, né? É o sistema dualista ou binário, porque são apenas duas espécies, tá? Então, nós temos o crime, que também é chamado de delito, beleza? Então, crime ou delito é a mesma coisa, e a contravenção penal também, tá? Ela é uma espécie de infração penal. Como eu falei para você, a diferença ela vai estar o quê? No valor. Então, temos aqui uma tabelinha onde você tem essas principais diferenças. Então, olha só, o conceito é o mesmo, a diferença está no valor. Vale lembrar que a contravenção penal ela também é muito conhecida como crime anão, tá? É o crime anão ou vagabundo também, pode-se falar assim, porque ele é como se fosse um crime pequeno, né? Tanto que toda contravenção penal é um crime de menor, é uma infração de menor potencial ofensivo previsto lá na Lei 9.099, né, dos juizados especiais criminais. Então, olha só, a primeira diferença que você não pode esquecer é quanto à pena, ou seja, eles separaram da seguinte forma, ó, o crime será punido com pena privativa de liberdade de reclusão, detenção ou multa. Ele pode vir com ou então pode ter substituição por multa. Beleza. Já a contravenção, ela é uma infração penal menos grave, mais tranquila. Então, vamos punir ela com prisão simples e multa, tá? E ou multa, pode ser acumulada ou somente a multa, beleza? Então, a diferença é somente em questão de valor só. O conceito permanecerá o mesmo, os elementos de fato típico e ilícito de culpabilidade também são o mesmo, tá? E aí, a ação penal também muda. A ação penal, na contravenção penal, sempre será ação penal pública incondicionada, tá? Diferente do crime, que pode ter ação penal pública e ação penal privada. A tentativa, que é outra diferença muito grande, na contravenção penal não pune a tentativa, tá? Olha que legal. Já o crime pune a tentativa, né? Então, não tem punição de tentativa de contravenção penal, beleza? Outra coisa, nós temos a extraterritorialidade. Enquanto o Código Penal, né, admite para os crimes a extraterritorialidade, ou seja, que aquele crime aconteceu fora do território brasileiro, vai aplicar a lei penal brasileira somente para os crimes. Isso é a extraterritorialidade. Na contravenção, não. Então, se você pratica uma contravenção penal fora do nosso estado brasileiro, né? Eu se refiro ao país, fora do território, não há
né, não admite aí a extraterritorialidade, então não vai ter punição. E por último, tá o limite de cumprimento de pena, né? No crime, você pode cumprir até 40 anos, né? Antes era 30, agora é 40, depois de 2019, com a alteração. A Lei 13.860, ela alterou ali o artigo 75, onde mudou esse limite de pena. Então, você poderia ficar preso no máximo 30 anos por aquela decisão ali, né? Agora você pode ficar 40 anos. Olha aí. Então isso é muita coisa, já mudou. Isso vai de acordo com a expectativa de vida. Já a contravenção penal, olha só, o máximo é 5 anos. O máximo dela é 5 anos, são 5 anos. Então isso aqui já faz toda a diferença, tá? Quanto aos sujeitos. Lembrando que quando nós estamos falando de infração penal, o sujeito ativo, ele pode ser aí uma pessoa física, tá? Uma pessoa física. Pessoa jurídica pode praticar crime? Pode praticar crime ambiental. Pessoa jurídica pode praticar crime ambiental. A Constituição prevê sobre crimes financeiros, né? Mas acaba que não tem legislação sobre isso. Mas, via de regra, pessoa jurídica ela pode praticar crime ambiental apenas, tá? Agora, fora isso, a responsabilidade cai nas pessoas físicas. Você deve ter lembra quando rompeu, né? Ali em Brumadinho, a Vale aí, né? Causou muito de estragos. A Samarco também lá em Mariana, aqui, tudo aqui em Minas Gerais. Ou seja, são empresas que vão responder por crimes ambientais, mas não tem como prender elas. Porém, as barragens ali que romperam, alguém teve que assinar, um engenheiro lá, alguém teve que assinar que estava tudo ok. Então, essa pessoa vai responder também pelo dano causado ali, por exemplo, no homicídio, né? Pode responder pelo homicídio, aí vai brigar para ver se foi homicídio culposo ou se foi doloso, né? Mas é só para você entender mesmo. Já o sujeito passivo das infrações penais pode ser tanto pessoa física, também como pessoa jurídica, a depender do crime, né? Não tem como, por exemplo, você matar uma pessoa jurídica, não tem jeito. Mas há crimes que ela pode sim ser vítima, como, por exemplo, um crime de difamação, né? Ou um crime de calúnia. Desculpa, eu falei errado, um crime de calúnia. Embora a doutrina diverge de que a pessoa jurídica ela não tenha essa honra que está sendo tutelada pelo Código Penal, tá? Mas isso aí é só para fins de conhecimento mesmo. É porque como a pessoa jurídica pode praticar crime ambiental, então, em tese, ela pode ser vítima de calúnia. Se eu caluniar ela, imputando a ela um fato definido como crime que eu sei que não praticou, né? Então, isso pode. Beleza. Então, visto isso, nós passamos para a chamada teoria do delito ou teoria do crime, que é onde você trabalha, então, os elementos da infração penal. Normalmente, para sua prova, isso vai cobrar também em qualquer outro concurso, você sempre vai trabalhar isso, os elementos do crime, né? Como no Código Penal não traz o que é o crime, não fala para você, a gente vai pegar algo doutrinário. Então, o Código Penal, ele não trabalha para você qual que é o conceito de crime. É por isso que a doutrina, então, entende majoritariamente que a infração penal, e aí eu vou estar sempre falando aqui a mesma coisa, o crime, contravenção penal, eles possuem três elementos: o fato típico, a ilicitude, ou também chamada de antijuridicidade, e a culpabilidade. Então você tem um conceito aqui analítico, porque eu tenho que levar em consideração esses três elementos para então que haja a punição daquele agente. Sem isso, não posso falar em punição. É claro que quando eu falo em fato típico, eu estou me referindo, assim como a ilicitude, ao fato criminoso que aconteceu. Ao fato, tá ligado ao fato. Eu quero falar sobre o fato, se ele é típico e se ele é ilícito. E isso, se excluir, se tiver um excludente de algum desses elementos, não há crime. Então já exclui aqui o crime. Agora, a culpabilidade, ela não analisa o fato criminoso, ela analisa o agente que praticou o crime. Portanto, se haver aqui uma excludente da culpabilidade, nós teremos apenas a isenção de pena. O agente ele não vai deixar aqui de ser punido, tá? Não exclui a punibilidade, muito menos exclui o crime. Ele apenas é isento de pena, porque a culpabilidade ela vai trabalhar
a capacidade daquela pessoa, e aí é de uma forma subjetiva, né, de responder por aquele crime de acordo com a pena prevista nele. Então, por exemplo, se uma pessoa mata, beleza, ele matou, tem um fato típico ilícito, mas e se essa pessoa que matou, ela é doida, inimputável? Ela não pode ir lá para cadeia, cumprir pena igual os outros, né? Isso a gente falando na teoria. Qual que é o correto? Se ele é louco, ele tem que ir para o hospício. Vai para o hospício, hospital judiciário, ou então vai sofrer ali uma medida de segurança, né? Outra medida de segurança. Então, a culpabilidade ela trabalha isso. Então, é você lembrar que quando exclui a culpabilidade, só isenta o agente de pena. Agora, se excluir o fato típico ou a ilicitude, aí sim, tá? Aí sim nós teremos a exclusão do crime. Então, tá aqui para você. Como você pode ver, então, independente se é crime, contravenção ou infração penal, você vai trabalhar os mesmos elementos, porém a diferença é que normalmente você sempre vai ver teoria do crime, teoria do delito, tá? Isso aqui é doutrinário, embora o Código Penal prevê bastante elementos desses, tá? Então vamos lá, o fato típico ele é composto pela conduta, pelo resultado, nexo causal e pela tipicidade. Um bizu é o corre-net, né? Então, corre-net. Então, você já não vai ver aqui. Mesmo que aqui tenha os dois R, mas fica fácil de você lembrar. Aí nós temos a ilicitude e suas excludentes, né? Porque a ilicitude vai trabalhar se o agente praticou esse fato típico sob algum excludente da ilicitude, se ele praticou em legítima defesa, em estado de necessidade, em exercício regular de direito ou estrito cumprimento de dever legal. É o Bruce Lee, Lee com 3 E, não erra. E a culpabilidade, depois a gente trabalha, né? Vou fazer um vídeo aqui separado para cada um desses pontos. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude, tá? E a exigibilidade de conduta diversa, é o impotex, né? Impotência aqui, hipotex. E então, pessoal, nós temos esses pontos. Lembrando que a punibilidade, ela não faz parte dos elementos do crime. Então, a teoria adotada majoritariamente é a teoria tripartite do crime, tá? Então, fato típico, ilicitude e culpabilidade. É a teoria tripartite. É claro que existem doutrinadores que defendem outras teorias. Alguns defendem a teoria bipartite, que crime é só fato típico e ilícito. Então, nessa teoria, eu não levo em consideração a culpabilidade. Logo, um menor poderia, por exemplo, responder, né? Ele praticando aqui, ele ia ser preso. Também assim, também como tem doutrina que entende que o crime é um fato típico, ilícito, culpável e punível. Então, olha também a punibilidade. Essa já é uma teoria polipartite, né? Então, não é adotado majoritariamente, e o que vai cobrar em todas as provas, né, é a teoria tripartite. Beleza? Então, isso aqui é a infração penal, fica ligado, não vacila. São esses pontos muito importantes. Nós vamos ficando por aqui e até a próxima.